Muito bem, o programa TV Câmara Entrevista está de volta. Nosso tema de hoje é contação de história. Estamos recebendo aqui no estúdio, com muito prazer, a turismóloga e contadora de história, Carol do Brasil, e também a atriz e contadora de história, Elaine Quió, que não é Chió, é Quió. Prometi não chamar de Chió, é Quió. Bom, prazer mais uma vez recebê-las aqui. Falando sobre a questão da contação de história, nós falamos um pouquinho o que é, como surgiu, como contar. Agora, existe uma linguagem para contar histórias, já que dependendo do público, né? E para cada público específico, como nós falamos no bloco anterior, para as crianças mais urbanas, existe uma certa linguagem, para as crianças mais interioranas ali, do interior, uma linguagem completamente diferente. E como que a linguagem interfere na contação da história? Bom, primeiramente eu acho que você tem que fazer, independente do público, despertar a imaginação, né? Fazer a criança ou o adulto sonhar, sair daquele plano que ela está e entrar na história contada. Então, acho que a primeira parte é isso. Depende sim a questão do público, se você vai fazer uma contação, às vezes, de uma comédia é bem mais fácil, para o infantil, às vezes um drama já é mais difícil, que você coloca muita emoção. Isso a gente tem que despertar também a mesma emoção dentro do telespectador. Então a gente tem que colocar isso nas palavras, né? É um suspense, colocar para dar um susto de verdade, não que vá prejudicar ninguém, mas que a pessoa consiga entrar dentro daquela história, né? A gente tenta fazer o máximo possível para que ela entre na história contada. Então a gente também vê para que público que a gente vai contar para poder colocar essa energia toda, né? De acordo com os temas, né? Tomar cuidado para onde você for, não usar uma expressão muito coloquial, né? Que também, às vezes, dependendo do público, vai se perder um pouco. Eu gosto muito de contar história usando personagens caipiras, né? O nosso sotaque, eu gosto muito desse jeitinho meio mineiro, meio carioca, meio paulista, de falar que a gente mistura tudo e fica uma coisa linda. Então, eu gosto muito de usar uma personagem clownesca que eu tenho, né? Que é a Vardira Empresida. Como é que é? É Vardira Empresida. Fala um pouquinho então, conta alguma coisa dela então pra gente. Já que é contação de história, a gente quer uma historinha, né? Que tal? Oi, Daniel, eu não vim aqui pra conversar com você porque eu não tô muito preparada, tá bom? Mas quando eu preparar melhor, eu volto. Ao você chama é o que eu venho. Muito bom. Enfim, é assim, entendeu? Daí se você, conforme a linguagem que você vai misturando, um sotaque, uma entonação, vai despertando. E eu gosto muito do nosso caipirês, eu gosto muito. Então, a maioria das histórias que eu conto, eu uso o nosso caipirês, seja para um personagem, seja para uma situação. E tudo, mesmo para as minhas crianças, quando eu pego o livrinho, aí tem alguns personagens das histórias que eu puxo pro caipirês, sabe? Para não perder, né? E para ficar esperando, né? Porque daí fica esperando o personagem caipira voltar. Eu tenho a impressão que quando a gente conversa com algumas pessoas sobre contação de história, as pessoas ficam preocupadas de que a contação de história deve ser transmitida com conteúdo, para que ela tenha uma relevância muito grande. Ou seja, pegar assuntos do cotidiano, da história, por exemplo, e você contar. Aí eu pergunto para vocês, a seleção do assunto na contação de história, qual a importância e o que vocês aconselham, por exemplo, o pessoal que está em casa, que quer realmente fazer parte desse universo, que gosta também de não só de ouvir, mas de contar história, na hora de selecionar os assuntos, deve existir essa preocupação com o que vai ser contado ou deve ser de livre imaginação para justamente despertar os sentimentos do público? Eu acho que depende muito do que você está vivenciando. Por exemplo, com os meus alunos, eu dou aula de 6 a 11 anos e às vezes dependendo da faixa etária, eu misturo um pouco a história. Mas às vezes a história ela sai de coisas que não tem nada a ver. Eu estava com as minhas crianças montando um quebra-cabeça e eles acabaram o quebra-cabeça, a gente foi misturar as peças de novo. Eu comecei a pegar os personagens do quebra-cabeça, que era a galinha, a vaca, o pato, e comecei a contar histórias ali. Eu tirei o quebra-cabeça e já comecei a contar como se eles estivessem na roça, conversando. E ali mesmo já surgiu uma contação e eles começaram a participar, pegar as peças e eles mesmos foram conversando e a gente saiu uma história dali. Ou seja, foi uma contação de histórias. Mas às vezes eu pego uma história que eu tenho em casa, eu vou ler para o meu sobrinho, para alguma criança, eu falo, vamos ler um conto de fadas. Eu pego
conto a história ali, às vezes eu mudo um pouco a história para dar, né, uma pimentada, mas da mesma forma que eu já fui atrás de textos que eu fui estudar o texto mesmo, para procurar aquele público, né, ou levar mesmo, como eu tinha dito antes do William Shakespeare, histórias que não são contadas para crianças, mas de uma forma que a gente contou para crianças, né? Então depende muito para quem você quer contar. Você pode improvisar com uma história ali real também, né? De um amigo, da sua própria vivência, contar a história. Então eu acho que assim, a história nunca é demais, né? Então, se a gente puder ler pelo menos uma história para despertar naquela criança ou naquela pessoa o interesse de ler também, acho que é muito importante. Então, o que você tiver trabalho em mãos para poder passar, transmitir, tá valendo, né? É isso aí. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é a contação de história. Bom, eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual a importância das histórias com reinserção social? Como reinserção social também? Como é utilizada, por exemplo? Como é que vocês analisam? É isso. Que é o que eu comecei a falar no início, né? Então, o grande lance de quem não fica no meio dessa nossa vida central, sente-se fora do normal. Acha, não, aqui, eu sou excluído, eu não tô aqui. E de repente, se você capta ele, seja ele lá no meio dele, ou consiga trazê-lo, que também é muito difícil isso, né? Você conseguir trazê-lo pra cá, não sei o quê. Você fazer lá, no meio dele, não é fácil, né, despertar a imaginação e contos de fadas em situações muitas vezes muito complicadas que eles vivem, né? Tem crianças que são completamente assim, elas estão em estados muito vulneráveis ali, né? Então, para você mostrar para ela, para você até chegar, é bicho mesmo às vezes, né? Fica, ai, nossa, algumas vezes a gente abraça essas crianças e elas pensam que a gente vai machucá-las, né? Pela situação que eles vivem. Então, a contação, ela pode vir para despertar mesmo o novo para eles. O tipo, nossa, não é só isso, tem alguma coisa além de toda esse terror, às vezes, né? Que muitas crianças e jovens vivem grandes terrores mesmo, né? Então, e despertar o direito de sonhar. O direito, né, de sonhar. O direito de saber que pode ter coisa diferente daquilo ali, né? Que não é fácil, nem para nós aqui. Muita coisa não é fácil. Mas quando a gente vê ali o problema lá, como é muito maior que o nosso, mas que com coisas simples. Procurar não deixar a história muito né? Trazer a simplicidade para eles poderem despertar alguma coisa e buscar. E sempre, assim, acho muito interessante, toda vez que vai contar a história, deixar livros, né? Folhear um livro para captar aquilo e falar, nossa, né? Vou ler. Correlação, né? Isso. Agora, sonhar, já que tocamos na questão do sonho, é uma necessidade humana? Vocês enxergam isso e qual a importância que tem dentro da contação de história de você contar aquilo que é realidade e aquilo que é, digamos, utopia, ilusão? Eu acho que sonhar, todo mundo sonha, só que muita gente não acredita no sonho, então acaba virando a página. Até tem vontade, mas não dá pra mim. Então não, a gente já tem, né? Então a gente precisa buscar um sim, né? Quem sabe, talvez pelo menos. E a contação, ela entra ali para aquelas crianças que às vezes, da mesma forma que ela falou assim, que não tem uma visão, venha ter uma visão, que buscar aquele sonho e falar, não, eu posso, eu vou conseguir. Que nem a história uma que veio na cabeça agora da Cinderela, que estava ali, pobrezinha, mas ela sonhou, ela acabou com o príncipe encantado. Não que isso vá acontecer com todo mundo, mas é uma possibilidade. Então, abrindo asas para a imaginação e deixando o sonho aflorar, a criança ela vai buscar isso muito mais, falar, não, eu posso, né? Então, acho que através da contação de histórias ajuda muito isso, a pessoa ter essa oportunidade de ter outras visões, né? E buscar isso fora dali, né? Eu sou Carolina, né? Então, Carolinas são sonhadoras, a gente vai além. Então, eu sou muito suspeita para falar sobre sonhos, mas eu acho, assim, uma das coisas mais importantes, né? Não se perder,
nos sonhos, né? Eu sou Carolina, mas eu sou Ana, então sou muito pé no chão também. A gente tem que trazer os sonhos com suas devidas realidades. Mas o sonhar faz parte de pintar a vida, sabe? Colorir um pouco os dias. Então, em casa, eu procuro sempre chegar e trazer alegria, sabe? Assim, nossa, ou imitar vozes diferentes para despertar aquilo também nas minhas filhas, nas pessoas que eu tenho, que eu me relaciono, no meu trabalho, sempre chego, faço as pessoas, nossa, imagina isso, imagina se, vamos sonhar, vamos colorir os dias. Os sonhos, eles colorem as nossas vidas e nos traçam metas, né? Porque os sonhos que alimentam a nossa garra, a nossa vontade, nossa força de... Agora, Carol, você é mãe, né? Você tem 2 filhas. Como é que você vê o desenvolvimento das suas filhas a partir do momento que elas escutam a história? Ou seja, a contação de história na vida e na educação das suas filhas tem algum peso? Muito. É muito grande. Em casa a gente tem vários livros de todos os temas. Elas têm a bibliotequinha delas, particular, assim no quartinho, onde elas estão sempre folhando. E é muito engraçado que a pequenininha, a menorzinha, às vezes a gente passa assim, um silêncio, criança está em silêncio, você corre para ver se está quebrando alguma coisa. E ela está lá, sentadinha na cama. O que você está fazendo, filha? Ah, eu estou lendo. Ela não sabe ler, né? E tá ela ali, lê as imagens, ela lê as figuras, né? E é muito importante isso, Daniel, que seja assim, não só das... eles são pessoas perfeitas, eles leem. Não, gente, a leitura, ela é mais simples. Ela tem que ser mais simples. E eu espero que as minhas filhas não percam isso na adolescência, né? Porque o adolescente muda, né, de situação. Para os seus netos, e os meus netos, e assim vai. E é muito legal, assim, pela forma de comunicação. A leitura, ela amplia o comunicar, o português correto. Eu sou muito fã de português correto. Não precisa ser coloquial, mas tem que ser usado da forma certa, concordâncias, tudo certinho. Então isso, as minhas filhas, devido à leitura, a mais velha agora está se interessando mais por gibis, devido à idade. Então é isso que a Elaine falou, é focar no interesse de cada geração, né? E fazer e forçar. Eu confesso que eu não sou assim nossa, como eu sento e leio. Eu tenho vários livros de cabeceira. E aí eu abro, leio um pouquinho, mas eu passo isso para as minhas filhas, a importância, para eu ver nelas esse interesse maior do que eu tive. Não foi por falta de meu pai, aliás, meu pai, ele é médico, né? Então ele lê muito, ele tem que ler muito, mas eu fui despertando isso mais velha, assim, né? Na infância, vestibular, que a gente, né, era obrigado a... que isso tem que mudar nessa geração nova, né? Que eu vejo muita importância nisso. Mas as minhas filhas, a gente faz de tudo aí, nos exemplos mesmo. Às vezes eu também sento com o livro, faço todo mundo sentar. Elaine, mamãe? Então, já sou. Já é? Já. Tá aqui dentro. Olha só, parabéns. Tá aqui dentro. Né? Eu vou fazer 4 meses, mas ele ou ela, que eu ainda não sei, já tem vários livros ali esperando para serem ouvidos e futuramente até mesmo lidos, né? Mas foi, assim, essa coisa de gostar de ler e gosto também de um dia querer ser mãe. Eu gostava, nossa, eu gosto desse livro e tal, vou comprar para o meu filho. Mas você não tem filho? Eu falei, não, mas vou começar já planejando, e uma das primeiras coisas não foi brinquedos, foram livros, né? Eu já gosto muito de ler, eu, assim, muito cedo eu comecei a ler e me apaixonar esse gosto de leitura, de teatro, e foi até mesmo uma das primeiras obras que eu me apaixonei, que foi do William Shakespeare. Eu comecei a gostar do teatro e sonhei muito em virar atriz para poder fazer as peças do William Shakespeare, né? Então acho que a leitura me ajudou muito. Então eu lembro que eu era criança, muito novinha, não pequena, que pequena ainda sou, mas eu já li as histórias, eu decorava alguns trechos e encenava sozinha, assim. Então, e contava para os amiguinhos da classe, e falava, muita gente não queria nem saber das leituras, mas eu contava de um jeito que, nossa, legal, onde você viu isso? Ah, tá no livro.
Então eu falei assim, uma das primeiras coisas que eu quero passar para o meu filho é essa parte mesmo da arte no geral, não só do teatro, mas da contação de histórias, da leitura, e mesmo que não saiba ler, deixa ver as imagens, né? Que com as imagens, às vezes, de um livro, dá para contar, fazer uma história, né? Tem livros que é só com imagens, né? Então, acho que é muito importante os pais que estiverem assistindo aqui, falar assim, mesmo que você não tenha tempo para ler, deixa alguns livros, gibis, revistas, para a criança despertar esse interesse de ler, né? Que às vezes deixa lá no computador, jogar videogame, fica lá 5, 10 horas jogando videogame. Não, pouco videogame, um pouco leitura. O que você quer ler? Vamos na livraria, né? Leva, escolhe o que você quiser. E eles começam a conhecer isso. Eu dei aula no Cidade de Salvador e as crianças, a gente foi ver um passeio e eles pediram para conhecer a Biblioteca Municipal. E assim, foi legal que eles foram lá e eles procuraram os livros, eles sentaram, até quando deu a hora de ir embora, ninguém queria ir embora, porque eles gostaram, tinha muitos tipos de livros, eles falaram, vamos voltar, eu falei assim, então, olha, uma criança que não teve acesso, não conhecia, a biblioteca tá ali, vamos lá, e eles adoraram. Então, eu quero passar um pouquinho pro meu filho, que logo, já está aqui. Já tá aqui com a gente. Maravilha. Agora, por falar, nós estamos numa TV pública e eu pergunto a vocês o seguinte, como é que vocês veem o cenário da contação de história aqui e como o poder público tem, ou qual seria o papel do poder público para incentivar, né, essa arte, posso chamar assim, essa arte, essa maneira, esse estilo de vida que é tão importante para todos nós? Primeiramente, atualizando as bibliotecas municipais, fortificando isso, divulgando onde ela se localiza, horários de procura, como é fácil fazer uma carteirinha para pegar livros e levar para casa. Gratuitamente. Acho que também, assim, o poder público poderia inserir isso um pouco, assim, na obrigatoriedade de alguns programas, falarem mais sobre a importância de leitura, sobre a importância das bibliotecas. Não sei, sabe, a TV Câmara aqui, né, que tem esse poder aqui também em Jacareí, passar sobre isso, sobre os horários de funcionamento, sobre, não sei, abaixar imposto de livro, não sei, para melhorar sabe, para ficar assim, de fácil acesso às pessoas, né? É que os livros, eles são muito caros, né? Então. E assim, quando tem na escola, precisa comprar os livros, é uma fortuna, então muita gente desiste, acaba mesmo procurando na internet para poder ter um valor mais acessível da leitura. Então, assim, se pudesse ter mais acesso aos livros, no geral, porque assim, tem a escola, dá uma certa quantidade de livros, mas assim, para deixar mesmo para aquela pessoa querer o título que ela quiser, a história que ela quiser ouvir, ler, né? Então, se tivesse mais acessível nos bairros, principalmente, porque a gente tem a biblioteca aqui na cidade, mas e os bairros? Como são? Né? E às vezes eu dou aula em bairros longe que as crianças nunca foram ao teatro, muito menos não conhecem o que é um contador de histórias. Eles contam histórias, mas não sabem o que é um contador de histórias. Daí você fala assim, vocês conhecem a biblioteca? Não conhecem, não têm acesso à biblioteca. Então fica mais difícil, né, essa inclusão. Então acho que a inclusão, né, levar até os bairros, né, talvez alguma coisa itinerário, seria legal. Informalmente nós estávamos conversando que você propôs até para os próprios vereadores aqui da casa, né, para poder criar uma medida para que realmente essa arte, por exemplo, possa ficar um pouco mais conhecida. Em que pé que está isso aí? Como é que foi o seu diálogo com eles? Sim, na verdade é do Grupo Contação de Histórias, né? A nossa representante diretora, a Rosemara Santos, que entrou aqui com um pedido na Câmara para fazer a Semana Municipal dos Contadores de Histórias, né? Que a gente tem várias outras cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, tem festivais de contação de histórias, que eles passam às vezes 24 horas contando histórias de todos os tipos de histórias. E aqui a gente não tem nem a categoria de contadores de histórias, né? Então, através da Rosemara, ela está pleiteando essa abertura aqui na Câmara da Semana Municipal dos Contadores de Histórias, que é uma forma da gente trazer mais contadores para a cidade, também transformar, né? Às vezes tem muitos aí que a gente não sabe, contadores aqui da própria cidade, né? Fazer se conhecer, né?
foi recentemente, dia 20 de março, o Dia Internacional dos Contadores de Histórias. A gente fez lá um movimento no galpão lá do teatro, mas assim, são muitas poucas pessoas que procuram, que sabem. Então, a gente tenta divulgar, mas a gente é só uma formiguinha, né? Então, se tivesse essa ajuda do serviço público, seria bem melhor. Estamos esperançosos. Vamos ficar aí na torcida, então, né? Sim. Olha, estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso programa. Passou muito rápido, né? Mas tem mais alguma história que vocês gostariam de passar, além dos contatos, né? Para quem quiser entrar em contato com vocês, vocês fazem esse trabalho, né? De ir até os locais. Conta um pouquinho pra gente aí, como é que por onde vocês contam essas histórias por aí. Eu tenho um trabalho bem amador, assim, ainda na área, né? Mas eu procuro buscar os parques, escolas. Eu gosto, quando eu faço algumas contações no Parque da Cidade, eu gosto de ir chamando todo o público pelo caminho e acompanhando até onde vai fazer, né? E ainda estou no começo, né? Eu estou há 2 anos só. E a gente teve uma peça teatral de contadores, que foram os personagens caipiras, meu e do Mário Neto, que é meu parceiro de aventuras. E a gente contou aqui no museu, a gente também contou em espaços fechados, sobre Malassombras, aí daquele livro Daqui que se Conta, da Erika Turci e a Tatiana Baruel. Sempre foi muito inspirador aquele livro para mim. Eu adoro histórias regionais, eu gosto muito dos temas regionais, da fomentação da nossa região, sabe? Dos nossos costumes, das nossas histórias. E a minha experiência é bem curta ainda, mas eu tenho vontade de ir para os bairros agora, para os periféricos assim mesmo, né? Para ampliar a minha experiência. Elaine? No caso, a gente, do Grupo Contação, a gente tem um repertório legal, então as escolas que quiserem, às vezes precisam de um contador, ou alguns contadores de histórias podem entrar em contato. Nós temos, eu acho, o seu contato aí também, Sim, tá aqui embaixo. Isso, já está passando aí. Mas assim, também, para todo mundo, eu acho assim, seria legal incentivar os pais contando para os seus filhos, os professores colocando mais contação dentro, e assim, professor que às vezes não tem muito, poder procurar um curso de contação. A gente sempre ministra cursos de contação de histórias para educadores, né? Então, eu acho legal essa procura e essa divulgação, sempre uma sementinha a mais, vai florescer um pouco mais, né? É verdade, como você bem disse, né? Contar a história é plantar uma sementinha. E de que vale a vida aqui se nós não deixarmos marcas para quem vem depois. Eis aí o espaço para você plantar um pouquinho da sua semente, contando e despertando o sentimento daquele que está te ouvindo. Obrigado, Elaine, Chió. Muito obrigado por sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço e estou muito feliz por poder contar um pouco de histórias aqui com vocês. E contou revelação dessa história hoje, né? Do bebê ninguém sabia, né? Eu peguei todo mundo de surpresa. Agora Jacareí toda vai saber. Tudo arrepiado. Parabéns. Até a família que não sabe vai ficar sabendo. A família também não sabe, vai ficar sabendo agora. Só os meus pais e irmãos, agora todo mundo vai ficar sabendo. Parabéns, muita muito saúde obrigada para vocês. Carol, muito obrigado também por sua presença aqui, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com a Elaine. Tá certo. Obrigado a você também que acompanha o que o TV Câmara Entrevista. Lembrando que este programa está disponível em nosso endereço eletrônico. Acesse youtube.com/TV Câmara Jacareí. Aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Também acesse e curta facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado por sua companhia. Fique ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Até o nosso próximo encontro.